Todos um muito bom dia. Nós vamos ler como preparação para a nossa reunião desta manhã uma singela homenagem a José, a São José, o pai de Jesus Cristo. Jesus teve um pai terreno. José era casado legalmente com Maria. Eram uma família constituída. A família era comum, semelhante a outras de seu tempo e de seu lugar. José foi um pai em todos os sentidos. Era um pai juridicamente falando, pois registrou Jesus como filho seu, Yeshua ben Yosef. Foi um pai espiritual, pois aceitou a ordem expressa do missionário que lhe apareceu em estado de transe onírico para receber aquele filho como seu filho. Foi um pai davídico, pois transmitiu a Jesus a gênese do rei Davi, do ponto de vista legal e possivelmente físico também, pois não conhecemos o modo metafísico ou quântico pelo qual a sua genética associou-se à genética de Maria. Foi um pai provedor, pois enquanto Jesus esteve sob sua guarda e proteção, nutriu, cuidou, amou, arriscou-se, sofreu, sacrificou-se. Foi um pai educador, ensinou a cumprir os deveres religiosos e ensinou a Jesus uma profissão. Foi um pai carinhoso, pois Jesus o chamou por Abá, o mesmo nome que ele usou na oração Pai Nosso. Abá significa papai. Para isso ele veio. Reconhece através de um estado semiconsciente, que é o estado sonambúlico, que deveria aceitar conviver com Maria e que a criança seria o seu filho. Mesmo quando pensar em abandonar Maria em segredo, faria recair sobre ele as pesadas críticas que caem sempre aos pais que abandonam a sua prole. Todavia o seu sonho lhe revelou, através de um mensageiro divino, que deveria aceitar a Maria como esposa. Aceitou, cuidou dela com tanto desvelo que empreendeu com a sua esposa a longa e penosa viagem de Nazaré, na Galileia, para Belém, na Judéia. Apresenta Jesus ao templo no 8º dia, circuncida Jesus no 40º dia, vai anualmente a Jerusalém. Foi numa dessas viagens, quando Jesus tinha 12 anos, que Jesus perdeu-se deles e, quando eles o encontraram, Jesus disse: "Por que me procuráveis? Acaso não sabiam que eu deveria me ocupar dos negócios de meu pai?" José também é aquele pai que levou a sua família para o exílio, na ocasião da perseguição implacável de Herodes. Viveu José um período que não se pode avaliar quanto durou em cronologia e em sentimentos. Como deve ter sofrido a ausência da sua terra, como deve ter amargado a melancolia dos exilados em terra estrangeira. E José vivia a cada dia almejando retornar à sua terra, não para ver palmeiras, como no poema de Gonçalves Dias, e nem o sabiá, mas o rouxinol, mas as oliveiras e o rouxinol da Galileia. Jesus foi educado nas tradições judaicas, aprendeu a profissão de carpinteiro e foi operário como seu pai. Outro aspecto importante é o silêncio de José. Não é o mutismo, que é o silêncio do que se nega a falar. Não é o absenteísmo, que é o silêncio dos que se calam e abstêm-se para não se comprometer com Pilatos. É o silêncio do trabalhador, é o silêncio do operário que usa as mãos e não a boca,
É o silêncio do pai que apenas olha para o filho e este sabe o que o pai quer. É o silêncio dos que têm vida interior. É o silêncio de quem ora. É o silêncio de quem espera. Por último, por ter sido guardião de Jesus e de Maria e por haver instituído o primeiro núcleo familiar cristão no planeta, é José o pai da igreja doméstica ou do culto cristão no lar. E celebrando o Dia do Trabalhador, fazemos nessa bela homenagem ao operário padrão de todos os tempos, São José Operário. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, elevamos a Ti, Senhor, nossos paupérrimos corações, agradecidos por esta oportunidade aqui na Escola Jesus Cristo, de continuarmos o nosso estudo sobre as bem-aventuranças, as beatitudes do Sermão da Montanha. Fica conosco, Senhor, inspira-nos e ajuda-nos na reflexão desta manhã. Assim seja. Meus irmãos, quando nós começamos a estudar as beatitudes, vimos bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, vimos bem-aventurados os que choram. Nós percebemos que existe uma gradação e uma conexão entre essas beatitudes, entre essas bem-aventuranças. A humildade, como nos diz Emmanuel no livro Mãos Unidas, no capítulo A Chave Bendita, a humildade é o portal de entrada para todas as bem-aventuranças. Não há como chorar sem humildade, porque o choro sem humildade é um choro de rancor, de raiva, sem o arrependimento. E o verdadeiro chorar bem-aventurado é o chorar de libertação, é o chorar de arrependimento verdadeiro. Então, antes do choro vem a humildade, vem o reconhecimento, depois vem aquele desaguar das emoções nossas, que é o choro bendito por Jesus. E depois dessas duas bem-aventuranças, que são bem-aventuranças, digamos, notáveis, essenciais, básicas, estruturais, indispensáveis, condições sem as quais não é possível desempenhar nenhuma outra bem-aventurança. Vem a terceira, que é a da mansidão. A bem-aventurança da mansidão é a primeira pela qual Jesus cita alguma coisa proativa da personalidade humana, porque sabia ele que estava lidando com caracteres aprisionados a um passado de erros, a um passado imemorial de erros, de grandes e grandes batalhas da nossa tão lenta e demorada evolução. E, portanto, sabendo ele que estava lidando com esses caracteres humanos ainda tão arredios, ainda tão prisioneiros de seu próprio passado, ele disse no seu sermão das Beatitudes que a humildade seria a chave, a porta. Ser pobre em espírito, sentir-se pobre, sentir-se um nada no contexto do universo,
sentir-se completamente nas mãos dele, seria a chave para o arrependimento dos nossos múltiplos, do nosso passado milenar de múltiplos e múltiplos enganos que nos faz sempre deficientes. Então, as duas primeiras bem-aventuranças são bem-aventuranças que fazem com que nós tenhamos um olhar introspectivo que mostra a nossa deficiência espiritual. A terceira bem-aventurança, ela é prospectiva, ela é outrospectiva, ela não é no olhar para adentro de nós, ela é para o olhar fora de nós. Ela é a primeira bem-aventurança que não nos fala de uma deficiência, mas fala de um projeto a ser cultivado, a ser tratado como uma semente é tratada, com muito cuidado, com muito carinho, com muita proteção, com nutrição, para que ela possa se desenvolver. Porque quando atingimos as fases iniciais da mansidão, porque mansidão não é um estado, digamos assim, pleno, ela é um estado progressivo, que nós vamos alcançando e vamos crescendo, porque ela é um fruto. Diz o nosso apóstolo Paulo que ela é o 9º fruto do Espírito Santo e que vem logo após a temperança. Nós já estudamos de outra vez aqui a temperança. Temperança é o domínio próprio. Temperança é a habilidade que nós precisamos adquirir ao longo de nossas existências de refrearmos, de dominarmos, de impedirmos que o nosso passado ecloda vivamente dentro de nós, apresentando aquele rastro de deficiências às quais nós estamos já acostumados, com as quais nós estamos viciados. Então, a temperança é justamente o ponto de transição do ciclo vicioso para o ciclo virtuoso, que se inicia exatamente na mansidão. A mansidão é o ponto de partida para a nossa verdadeira renovação espiritual, para a nossa verdadeira conversão, converter, mudar de sentido da vida. Nós íamos para um sentido, estamos agora indo para outro sentido, outra direção, como se fala, né? Mas na verdadeira física é sentido. Mas então, vamos ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Allan Kardec escolheu 3 versículos que nós vamos ler. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. E ele incluiu como semelhante a essa outra bem-aventurança que nós vamos estudar separadamente, porque os pacíficos, em verdade, na tradução mais pura do grego, são os pacificadores, são os promotores da paz.
Mas vamos respeitar aqui o capítulo 9, que colocou também a bem-aventurança. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 9. E ainda, nos versículos do mesmo capítulo 5 de São Mateus, versículos 21 e 22, diz Jesus no mesmo sermão: sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra um irmão merecerá ser condenado ao juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então são 3 versículos que estão coordenados, congruentes com o que nós vamos estudar hoje sobre a mansidão. O versículo do sede pacificadores nós vamos deixar para um outro estudo, já que é uma outra bem-aventurança, embora esteja muito próximo ao manso, porque ninguém pacifica sem ter a paz dentro de si, e mansidão é paz. Mansidão é paz. Ser pacífico, ter paz, é ser manso. E após ser manso, nós podemos entrar num trabalho ulterior de pacificação, que aí já nos abrange, nos torna uma atuação mais completa e complexa. Mas vamos então ver o primeiro conceito. É o estado de espírito, mansidão, é o estado de espírito de alguém que tem controle e domínio sobre seu temperamento e atitude. Calma, paciente, controle da situação, domínio próprio. Ou seja, a mansidão é filha da temperança. Por isso que dentre os frutos, a temperança é o 8º e a mansidão é o 9º. Então, elas vêm num desabrochar quando nós estamos no trabalho de dominar as nossas personalidades e o nosso temperamento. Nós vamos tentar aqui fazer algumas considerações acerca sobre temperamento, personalidade, caráter, que são conceitos muito com diferenças muito sutis, mas a psicologia nos ajuda a entender, por exemplo, que personalidade são particularidades pessoais duradouras, não patológicas. Então, ter uma personalidade não é ter uma doença. E pode existir transtornos de personalidade, como a sociopatia, com a personalidade emocionalmente instável, com a personalidade dependente, com a personalidade ansiosa, mas nós não vamos tratar aqui dos transtornos, vamos tratar da personalidade, que é justamente uma máscara que nós vestimos para lidar com as realidades nas quais nós estamos inseridos. Elas são máscaras que assumimos na vida, e nós assumimos essas máscaras por aprendizagem, convivência, porque nós assumimos uma personalidade de uma cidade, assumimos uma personalidade de um povo, de uma cultura, de um domínio religioso, e também assumimos personalidade por conveniência, porque é uma pessoa que precisa
ter muito cuidado com o que fala, aquilo vai se moldando e passa a ser uma personalidade. De tanto conviver naquele meio em que ela tem que se conter, ela passa a ser naturalmente contida. Então, essa persona, essa máscara que ela vestiu, foi adquirida por necessidade e por conveniência. E até necessidade, moldando-se com o desenvolvimento do indivíduo, tornando-se um padrão duradouro na vida adulta. Por isso não se pode dizer que crianças têm personalidade. Não, crianças não têm personalidade. É aquilo que está em formação, e na idade adulta que nós assumimos esse padrão duradouro que nós provavelmente vamos levar durante toda a vida. Ele é descrito na psicologia freudiana como o ego, como aquele eu que nós temos, é o que nos caracteriza. O temperamento, ele corresponde a um modelo de reagir. Ele é independente da personalidade, porque mesmo que nós tenhamos um padrão, um perfil, uma máscara social, nós temos momentos em que nós reagimos sem o controle da razão. Nós reagimos de forma intempestiva. Então, sabe-se muito do temperamento pela forma como o indivíduo reage às situações, especialmente aquelas situações limite, em que há risco para si, para os seus ou para o que é seu. E, classicamente, Hipócrates dividiu a humanidade em 4 padrões de temperamento. Colérico, que tem umas características, que depois nós vamos apresentar aqui algumas delas, num quadrinho que eu vou tentar esquadrinhar mais claramente para vocês. O colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Em linhas gerais, o colérico são pessoas produtoras, construtoras, líderes, mas são também irascíveis, são sarcásticos, são impacientes, são autoritários, intolerantes, vaidosos, se acham autossuficientes e são muito astuciosos. O sanguíneo são pessoas que são mais flexíveis, são mais simpáticos, mais agradáveis, mais falantes. Alguns são até chamados verborrágicos, falam muito, e também muitas vezes é indisciplinado, volúvel, age por impulso, é inseguro, é muito egocêntrico. Até quando ele sofre, até quando ele faz os outros sofrer, ele acha que ele que está sofrendo, ele distorce a realidade por causa da confusão mental. Ele é egocêntrico, é exagerado e muito medroso, muito dominado pelo medo e pela raiva, age por impulso. O melancólico são indivíduos muito egocentrados, eles são egocêntricos também e são egoístas também. Eles são, muitas vezes, podem estar ligados à parte da filosofia, são professores, são pessoas com muita capacidade de desenvolvimento intelectual, mas são mal-humorados, são pessimistas, excessivamente teóricos, são avessos à sociedade, não são antissociais, mas têm fobia social, não gostam muito de gente e são inflexíveis. E o fleumático, eles são pessoas mais frias, com um afeto esmaecido. Eles podem ser muito bons professores, técnicos, administradores, mas eles são calculistas, eles são quando eles são espirituais, eles são muito mais contemplativos que ativos, eles têm muita desconfiança, eles têm um padrão quase paranoico de personalidade, são introvertidos e são também desmotivados. Então, essas características gerais, não é para ninguém se classificar, até porque isso é muito dúbio, porque as pessoas às vezes têm características mas são temperamentos. Nós vamos ver por que nós vamos ter que dar aqui, que nós vamos nos focar hoje no colérico, nesse explosivo, autoritário, dogmático, intolerante, que
que quando está de bom humor, ele usa ironia, usa sarcasmo, ele brinca com os outros de uma forma muito grosseira. Isso quando está de bom humor. Porque esse temperamento explosivo e às vezes violento, ele é utilizado pelo Espírito Samuel Hahnemann numa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, inserida no mesmo capítulo 9, dentro do item A Cólera, que traz uma mensagem de um espírito protetor e traz também uma mensagem de Hahnemann, que foi psicografada em Paris no ano de 1863. Nós vamos analisar isso aqui para ver como que nós podemos domesticar os nossos temperamentos, porque o temperamento, ele é biológico, ele é carnal. É claro que existe uma parte, o espírito também tem um temperamento, mas uma vez que nós estamos reencarnados, nós somos muito dominados pelo temperamento biológico, pelo temperamento corporal. Isso nós temos que ter cuidado. Ele é aquilo que Freud chamou do id. Ele é inconsciente, ele é impulsivo, ele é intempestivo, ele aparece fora de controle. E o caráter são valores éticos e morais adquiridos e conscientemente exercitados na vida. Eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso. Então nós vamos moldando, não uma persona, que é um meio adaptativo, mas um caráter espiritual, que é moldar o espírito, né? Ele é o chamado superego, ele vai além do ego, que é a persona, ele é além, ele é mais, ele é alguma coisa que controla e consegue dominar os itens próprios do temperamento. O superego consegue dominar, domesticar o temperamento. E a exercer, desenvolver o caráter é estar utilizando da temperança, do domínio próprio, que pode, se assim nós o quisermos, produzir em nós alguém manso. Tanto que o apóstolo Paulo, ele, mesmo sendo colérico, ele se tornou uma pessoa otimista, prático, eficiente, decidido, tolerante, manso. Isso é muito interessante, porque existe um autor que comenta sobre duas personalidades do século XX que foram contemporâneos e que tiveram atitudes de vida muito semelhantes, que eles eram promotores da paz, mas uma era ativista social, que foi o Mohandas Gandhi, né? Mahatma Gandhi. E outro foi um poeta, que é Rabindranath Tagore. Rabindranath era manso por natureza, ele falava docemente, suas poesias, sua literatura, elas são literaturas transformadoras. Ele é ativista também, só que ativista num padrão psíquico, que a poesia, a música, elas nos transformam também. Gandhi atua na sociedade e ele confessa que ele era colérico, ele confessa, mas ele domesticou, ele precisou usar desse superego, dessa força para formar um caráter em que ele não deixasse a sua cólera explodir, e ele se tornou um apóstolo da mansidão, não apenas um manso, mas um apóstolo da mansidão. Ele não apenas foi um pacífico, ele também foi pacificador. Então, um exemplo de alguém que não é manso,
na natureza. Não tem um temperamento manso, tem um temperamento colérico, mas atinge a mansidão por exercício, porque o fruto é alguma coisa que se desenvolve. Nós temos que compreender isso. Fruto não é dom. O fruto não é um dom. Os dons preternaturais, que são doações de Deus, são a fé, esperança e amor. Mas nós não vamos discutir isso aqui hoje. Nós vamos falar dos frutos. O fruto é alguma coisa que depende de uma semeadura. O amor de Jesus semeou em nossos corações. Então nós temos o amor semeado. A esperança de Jesus foi semeada em nossos corações. A fé de Jesus foi semeada em nossos corações. E de maneira tal que nós, como espíritos em evolução, no momento reencarnados no planeta, armamos a nossa tenda no planeta. Armamos aqui a nossa tenda é nosso corpo físico. Não temos naturalmente a fé, a esperança e o amor. Elas estão plantadas dentro de nós, mas nós não temos. Nós precisamos cultivar, tratar com muito carinho, com muito cuidado, nutri-las para que elas possam desenvolver os frutos. E hoje nós estamos especificamente nos reportando à mansidão. E para provar que ela pode ser desenvolvida e adquirida, porque tem pessoas que acham que não podem. O próprio Hahnemann começa, nós vamos dar uma pincelada na mensagem dele. Ele começa a mensagem dele dizendo assim: segundo a falsíssima ideia, falsíssima, no superlativo, de que não lhe é possível reformar sua própria natureza. Natureza é material, é biológica. O homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Minha natureza, eu sou assim, são as frases que a pessoa usa. Eu sou assim, não está em mim. Eu não consigo, eu sou muito bom, mas não pisem no meu calo, porque senão eu surto, eu incorporo. As pessoas usam até expressões espíritas. Você diz, não, aquele fulano está incorporado, está possuído, né? Porque a pessoa perde a razão. E depois a pessoa sente vergonha do que fez, do que falou, né? E se expôs publicamente. Aqui está falando a vocês alguém que já cometeu inúmeras vezes se colocou inúmeras vezes nessa situação de me expor publicamente, falando e fazendo coisas absurdas, incríveis, que estão em mim. A semente também está em mim, a semente do amor, da esperança e da fé estão em mim, mas não estão cultivadas, não estão desenvolvidas, não produziram frutos, os chamados frutos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a parte de Deus que é o calor que nos aquece por dentro. Por isso que Emmanuel diz que são os espíritos santificados da criação, que eles trabalham junto de nós, eles estão sempre nos assessorando para nos ajudar a desenvolvermos frutos bons e desenvolvermos o nosso caráter espiritual, porque nós temos um caráter ainda em formação. Nós temos um temperamento que nos é
constituído pela nossa reencarnação, nosso corpo, mas que o nosso perispírito também traz aspectos biológicos do o composto espírito, perispírito, corpo físico. O temperamento está no perispírito e também no corpo. Nós vamos ver aqui na mensagem de Hahnemann. Nós temos duas classes de temperamento. Um temperamento que está associado às condições do perispírito, porque ele já acumulou isso através das vidas sucessivas e solidárias, e também a parte biológica, genética, que nós trazemos pela composição do nosso todo orgânico. E o caráter vai desenvolvendo a nossa parte espiritual, ele se forma no espírito. Então nós vamos ver aqui, né? Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós podemos aprender, nós podemos desenvolver, nós podemos exercitar, nós podemos treinar. E assim como a humilhação nos ensina a ser humildes, assim como o sofrimento nos ensina a chorar e nos arrependermos, porque a pessoa que está chorando é mais fácil de se arrepender, desde que ela seja humilde, é o pré-requisito. E a pessoa, muitas vezes, para treinar a mansidão, ela tem que ser testada nos aspectos mais graves de sua personalidade, de seu temperamento. Então ela vai ser testada para poder produzir a mansidão, né? E isso é interessante porque tem um livro sobre Gandhi muito bom, Esta Noite é Liberdade. Quem quiser pode ler esse livro, é um livro muito bom, de uma leitura muito boa, é feito por um jornalista, agora me fugiu o nome, mas ele mostra como que Gandhi foi domesticando o temperamento dele, colérico, a sexualidade dele, que era exacerbada também. Ele domesticou tudo isso para produzir alguém que queria ser santo. Certa vez um repórter perguntou a ele: Mahatma, o senhor é um santo que quer ser político? Ele disse: não, eu sou um político que quer ser santo. Ele queria ser santo. Ele não aceitou, ele não se conformou com a forma atrasada do seu corpo. Ele queria santificar-se, ele queria purificar-se, e ele conseguiu nessa reencarnação domesticar todas aquelas etapas duras do seu autoritarismo, da sua crueldade passada. Dessa vez converteu em trabalho de produção de liberdade e de não violência. E mais do que não violência, de não cooperação com o mal, porque se era mal, ele não cooperava. Nós não somos obrigados a cooperar com o mal. Nós hoje vivemos uma situação muito complexa, porque muitas pessoas estão cooperando com pessoas maldosas, porque já eu tenho que fazer, porque eu sou obrigado. Não. Há poucos dias vivemos a data de São Jorge, dia 23, dia também de aniversário de nossa querida Valdeia, e levamos assim o nosso pensamento em saudade, carinho, né, pelo espírito da nossa querida irmã Valdeia Bueno. Mas São Jorge, ele era militar, ele tinha obrigação de perseguir os cristãos, ele não aceitou, e ele era da confiança do imperador Diocleciano. Ele era da guarda pessoal de Diocleciano. Ele era como se fosse um tipo de militar de elite. Era um boque do Diocleciano. E ele não aceitou. Ele não obedeceu. Ele
não cooperou com o mal e ele foi morto por isso. A isso que a ideia popular chama de dragão, porque ele lutou contra os dragões interiores, como Gandhi lutou também contra o dragão interior, que está em nós mesmos, né? Nossos inimigos são nosso próprio passado, a força atávica dos nossos pecados, essas que nos arrastam para o centro da Terra, que é a força gravitacional que nos arrasta, e o empuxo de Deus que nos faz elevar vem da vontade nossa, que nós vamos precisar desenvolver, essa potência da vontade. Leon Denis fala muito sobre a vontade, nós vamos um dia fazer um estudo sobre a vontade baseado no Leon Denis, mas que vai ser o desenvolvimento dos frutos do Espírito Santo. Então, se Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, é que a humildade e a mansidão, elas podem ser aprendidas, exercitadas, e muitas vezes os exercícios são exercícios difíceis, eles precisam ser se tornar mais complexos para poder o aprendizado se fazer, né? É como a aritmética. A aritmética inicia com contas fáceis, depois as contas têm que ficar maiores, os números maiores, usar os decimais, usar números complexos, somar, diminuir frações. Multiplicar, dividir. E cada vez aumentar muito mais a complexidade. Eu tive uma experiência, eu estudei no Rio, num cursinho pré-vestibular do Miguel Couto, e no início do ano um professor de matemática, ele escreveu no quadro assim: equação do primeiro grau. Nós vamos estudar hoje a equação do primeiro grau. Aí um aluno lá atrás zombou. Isso? Falou uma coisa assim para... O professor falou assim: se quem esnobou a equação do primeiro grau tiver coragem de se apresentar e vir aqui no tablado, porque ele ficava no tablado mais alto, eu passo uma equação do primeiro grau que eu duvido que ele faça. Eu passo uma equação do primeiro grau que eu duvido que ele faça. Mas o covarde não se apresentou. Aí o professor, então, nessa hora aproveitou para humilhar. O covarde não quis se apresentar. Então vamos estudar a equação do primeiro grau. Uma turma de terceiro ano, estudando para o vestibular, tinha equação do primeiro grau, não é só do segundo, não, nem inequação. Então era porque o já era muito simples, muito bobinho, mas foi essa que ele fez. Ele mostrou como poderia se tornar complexa essa equação. Então, nós vamos ver, né, que a mansidão é a apoteose da luta do espírito sobre a carne. Sublimar a raiva e o medo é um exercício que podemos fazer diariamente, acertando e errando. Por vezes vamos ficar tristes porque nós falhamos. Não podia ter falado o que eu falei, eu não devia ter agido como eu agi, eu não devia ter sido impulsivo, mas fui. Isso não vai nos trazer tristeza, mas o dia que a gente conseguir usar o domínio próprio, a temperança, para agregar mansidão ao nosso caráter, exercitando a mansidão, domesticando esse nosso espírito, esse nosso temperamento, esse nosso id, que nós agregarmos através do superego, através do exercício da temperança, o nosso caráter espiritual,
com a mansidão, nós vamos ficar felizes. E por que herdar a terra? Porque nós somos uma humanidade. Nós somos uma humanidade, nós estamos irmanados. Nós estamos irmanados, nós evoluímos como irmãos. E esses irmãos de mãos dadas vão ser responsáveis por possuir este planeta. Porque o planeta está dominado pelo mal. O planeta está dominado por aqueles que são viciosos e que pensam ganhar o reino dos céus pela violência. Jesus disse: até João Batista, o reino dos céus foi tomado à força pela violência. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho de Deus e todo homem se esforça para entrar nele. Mas a partir de Jesus, nós vamos descobrir que não é pela força e nem pela violência que nós vamos conseguir a nossa libertação espiritual. É pelo desenvolvimento desse caráter renovado. No Espiritismo nós dizemos a reforma íntima. Exatamente, a reforma íntima. Nós temos que reformar nosso caráter, dominando os aspectos muito ainda pueris, muito infantis. É como se nós tivéssemos uma parte da nossa mente que não se desenvolve. E nós achamos que temos que reagir, e temos que falar, e temos que ser mais nós mesmos, temos que pensar na gente, temos que fazer, e falar. Eu tenho que falar, senão eu vou explodir. Não vai. Nós explodimos quando nós falamos. Eu tenho que fazer assim: eu vou implodir. Não, vai sublimar. Existem os que implodem, os que adoecem, mas muitas vezes adoece o corpo para libertar o espírito. Então isso não é de todo ruim. É lógico que nós temos que aprender a sublimar sem provocar a doença física, mas até quando nós provocamos doença, a pressão aumenta, nós podemos às vezes infartar, Eu tive um professor de homeopatia argentino, Alfonso Massi Saldi, que ele dizia que toda pessoa que infarta, ela está alcançando um elevado princípio da sua existência. Ela está tentando deixar para trás alguma coisa que ela não aceita mais. Então ela sacrifica o seu corpo para libertar o seu espírito. Então eu aqui parabenizo a todos os que já fizeram cirurgia de ponte de safena, a todos que já tiveram uma situação de infarto do miocárdio, a todos que sofrem de angina periódica, inconstante. Vocês estão vencendo através do exercício da temperança, estão adquirindo mansidão, e adquirir essa mansidão muitas vezes sacrifica biologicamente o nosso corpo. Não queiramos infartar, não queiramos aumentar nossa pressão arterial. Procuremos tratamento médico para dilatar as artérias coronárias, para substituir as coronárias por safena. São os safenados, Tira a artéria do membro inferior, a veia safena, para colocar no lugar de uma artéria que já está toda corrompida por gordura endurecida, que não funciona mais, que está sacrificando o músculo cardíaco. Então esse que está sofrendo de tanto amar, que ele possa receber agora
os cumprimentos de Jesus, porque Jesus bem-aventura esses que se tornam mansos. Que a nossa mansidão não é a mansidão estado, é a mansidão tornar-se. Nós, seres humanos, não atingimos o ápice, o apogeu, a apoteose da mansidão. Nós atingimos um estágio de tornar-se. Então nós vamos desenvolver esse fruto da mansidão. Eu queria também ler aqui, antes da mensagem de Hahnemann, que o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, ele diz assim: eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós estamos na carne, mas não podemos militar segundo a carne. Não podemos deixar que esse arcabouço do passado nos domine. Nós que temos que dominá-lo, nós que temos que reestruturá-lo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, as fortalezas que estão dentro de nós. Nós vamos lutar contra os inimigos que estão dentro de nós. Então vamos ver o que Hahnemann disse. Primeiro ele fala que a ideia é falsíssima, né? É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa no seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. Nós pensamos que Deus é culpado da nossa deficiência. Eu sou assim, vou fazer o quê? Então a pessoa vive aquela chamada síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Então nós temos que nos libertar dessa síndrome, aproveitando a personagem que vive icônica, né? Virou um ícone, Gabriela, personagem do grande Jorge Amado, grande brasileiro Jorge Amado, ateu, mas simples, puro de coração, bondoso, compassivo, uma pessoa extremamente voltada para o bem-estar do próximo, alguém que merece também os nossos votos, né, de bem-estar espiritual onde quer que ele esteja. Então diz Hahnemann, indubitavelmente, sem dúvida, existem temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos. Então nós herdamos pela genética um corpo que tem facilidade de funcionar esse sistema hipotálamo, hipófise suprarrenal. Esse sistema é ligado, é um sistema de defesa que é ligado e fica o tempo todo explodindo. Então nós vamos controlá-lo, né? Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, da raiva, da explosão, da impulsividade, da agressividade, da violência, da intempestividade, da intemperança. E persuadidos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, colérico, um corpo geneticamente propício a liberar muito cortisol e dar muitas explosões de raiva, ele continuará sempre pacífico. Ele não vai ligar o sistema existe, mas não funciona, porque o espírito não liga, porque o espírito domina, ele já tem domínio próprio do espírito.
Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Por isso nós temos que fazer um estudo sobre a vontade. E até porque muitos vícios, eles afetam uma área do nosso ente psico-espiritual, que é a vontade. Então existem as doenças da vontade. Então, como fazer para nós tratarmos as doenças da vontade? Para nós recriarmos, recuperarmos a nossa capacidade de decidir e de orientar a nossa vida. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então nós vamos ver a mansidão como fruto do Espírito. Eu iria falar sobre a sublimação dos temperamentos, mas vai ficar assim adentrar um pouco a nossa hora, e eu queria assim fixar 3 pontos essenciais. Nós temos um caráter que precisa ser mudado, porque o nosso caráter é cheio de deficiências. Nós temos uma personalidade que nós moldamos para nos adaptar ao mundo, às situações, circunstâncias, por necessidade. Nós temos um temperamento que está muito relacionado ao nosso estado biológico, tanto do corpo quanto do perispírito. Mas, sobretudo, o espírito é capaz, através do desenvolvimento desse domínio próprio, criar a mansidão. Então não pensemos que Pedro, que era sanguíneo, que era explosivo, que era impulsivo também, domesticou tudo isso só por um milagre. Ele quis transformar-se, ele quis. Paulo, quando divisou Jesus na estrada de Damasco, ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Então é fazer, nós temos que fazer. Assim, Senhor, faça a transformação em mim. Não, a transformação vem, o milagre, a maravilha do amor de Deus já está plantado dentro de nós, porque ele disse a Simeão: Saulo é para mim um vaso escolhido. Então ele já havia plantado as sementes da fé, da esperança e do amor no coração de Saulo. Elas só estavam entorpecidas, elas só não haviam sido regadas. E foi justamente o amor de Simeão que não só tirou as escamas dos olhos, como também libertou o seu coração daquela marra do passado, para que ele começasse a desenvolver dentro dele a temperança e a mansidão. Paulo se tornou manso, ele passou a aceitar tudo, ele jamais elevou a sua voz novamente, ele sofreu humilhação, ele sofreu desconfiança dos próprios apóstolos e aceitou. Pedro disse: se ele estiver transformado, ele vai saber esperar. E ele esperou 3 dias. Então, ele ajudou a Lucas a se tornar esse grande escritor, esse grande médico, de corpos se transformou em médico de almas. Foi então através da palavra e da ação transformadora de Paulo. Então, o indivíduo, quem se acha detentor de uma personalidade forte e que muitas vezes se descontrola, pode ter certeza que ao ter essa consciência, eu sou assim, eu tenho essa consciência, eu sou assim. Quem me convence de pecado? Jesus. Miserável homem que eu sou. Porque quando eu não quero falar, eu falo e magoo. Quando eu não quero explodir, eu explodo e descompenso o ambiente. Quando eu não quero ser violento, eu sou violento. Quem me livrará desse corpo, desse perispírito, dessa morte? A graça de Deus, de Jesus,
A graça de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que opera dentro de nós, porque Ele plantou dentro de nós a semente. Então, cada um que se considere assim, alguém despossuído da mansidão, é assegurado pelo próprio Jesus que ele pode aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Eu gostaria, e possivelmente vou tentar estender mais esse assunto sobre a mansidão, sobre essa terceira bem-aventurança, não poderá ser na sequência, porque na sequência nós vamos tentar estabelecer essas 8 bem-aventuranças, mas em separado eu vou tentar ver, porque eu já disse a todos, vou repetir aqui, isso é um projeto de um livrinho que são os Mandamentos da Felicidade, e ele está em hibernação ainda, porque o autor dessas letras é alguém muito deficiente ainda, deficiente em letras, deficiente em tempo, deficiente em organização, deficiente em vontade, mas eu tenho alguma coisa de boa, eu tenho, que é um pensamento que não me larga, que eu tenho que fazer, e se Deus me permitir, eu vou concluir esse trabalho. Vamos então pedir a Ele que nos abençoe, que nos dê um domingo de paz, e que possamos tornar essa paz não apenas paz, mas uma consciência de paz, porque atingir essa consciência de paz é atingir a paciência, ter dentro de nós a paz de Cristo, atingirmos, iniciarmos o projeto de transição de sermos coléricos para sermos mansos. Eu estou falando colérico porque eu sou, mas evidentemente tem muitas pessoas que estão aqui participando que não são coléricos, mas temos todos que atingir a mansidão, porque os outros têm outros aspectos que elas manifestam a sua ira, que não são através da explosão de cólera, mas nós não vamos poder. Por isso que eu queria desenvolver, para desenvolver os outros temperamentos, não só o colérico, que Hannah fala do colérico, mas existem outros que cometem outros desvios. Exemplo, o irmão do filho pródigo, que era um temperamento melancólico, e que a ira dele era uma ira ferina, era uma ira de não perdoar. Mas vamos deixar outra ocasião, para nós dissecarmos mais os outros temperamentos na busca da mansidão. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe. Senhor Jesus, te agradecemos pelas reflexões singelas desta manhã, rogando que o teu coração generoso, que dispensa essas sementes de amor, de fé, de esperança, que elas possam atingir a terra ainda dura, ainda espinhosa, ainda pedregosa de nossos corações, para que possamos, Senhor, quando Tu quiseres, quando Tu nos quiseres chamar, quando nos tornarmos vasos escolhidos, iniciarmos o desenvolvimento da temperança, do domínio próprio e da mansidão em nossas vidas. Promovei, Senhor, com Teu amor, a formação de um caráter cristão em nós, espíritos tão endividados e tão deficientes em espiritualidade. Te agradecemos e te rogamos a bênção neste domingo, em nome de Deus Todo-Poderoso, com a assistência de nossos benfeitores e amigos espirituais. Nós damos por encerrada a nossa reunião desta manhã. Assim seja.